Caríssimos irmãos e irmãs, a igreja hoje celebra a memória de São Barnabé apóstolo. Só que ele não é apóstolo dos 12. Ele, se vocês olharem lá a lista, ele não é nenhum dos 12 chamado por Nosso Senhor. Ele se converte por ação dos apóstolos. Mas, assim como Paulo, por causa da sua grandeza na primeira comunidade cristã, ele recebe este título. São Paulo também é chamado apóstolo, embora não fizesse parte do grupo dos 12, da mesma maneira, São Barnabé. Pois bem, quem foi São Barnabé? Os primeiros relatos, são poucos os relatos. Os primeiros, vocês podem encontrar lá no capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos, quando se fala a respeito dos cristãos. Atos capítulo 4, versículo 32. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande coragem, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. Em todos eles era grande a graça. Nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o valor do que tinham vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Assim, José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita natural de Chipre, possuía um campo, vendeu e trouxe o valor dele e o depositou aos pés dos apóstolos. É o primeiro relato que nós temos a respeito de Barnabé. Então, é um judeu convertido ao cristianismo e que pegou os seus bens, os vendeu e colocou aos pés dos apóstolos. Esse judeu, como nós ouvimos na primeira leitura de hoje, a primeira comunidade dizia que era um homem de firmeza de coração, um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e que por causa dele muitos aderiam ao Senhor. Então era um homem ungido, um homem de Deus, um homem dócil ao Espírito Santo. E a ele foi confiada a missão de evangelizar Antioquia, aquela região onde os discípulos de Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos. Lá chegando, ele viu que o terreno era fecundo, que existiam muitas pessoas que poderiam ser convertidas a Cristo, o trabalho era muito, e ele pensou: eu vou chamar São Paulo, vou chamar Saulo para me ajudar nesta missão. Há quem diga que eles já se conheciam, porque ambos, Saulo e Barnabé, frequentaram a escola de Gamaliel, aquele fariseu ilustre. Seja lá como for, ele já conhecia São Paulo, porque tinha se convertido ao cristianismo, e lá vai então Barnabé numa viagem de Antioquia a Tarso, hoje Turquia, uma caminhada célere de 5 a 6 dias, mas o ardor missionário o impelia a isso. Ele vai, lá se encontra com São Paulo, convence-o e traz São Paulo para trabalhar lá em Antioquia. O trabalho foi bom, foi fecundo, muitos se converteram. Eles voltam a Jerusalém para falar tudo aquilo que eles haviam feito. A comunidade de Jerusalém ficou feliz e diz então que o Espírito separou Barnabé e Saulo para aquela que a igreja chama de primeira viagem missionária.
O Espírito escolheu, talvez vocês não tenham percebido, Barnabé e Paulo. Não é que o Espírito escolheu Paulo e Barnabé. A igreja escreveu Barnabé e Paulo. Barnabé era mais proeminente. Barnabé era mais importante. E no início, vocês vão encontrar sempre esta apresentação, Barnabé e Paulo, mas num dado momento começa Paulo e Barnabé. Isto é, Barnabé perde um pouco o seu brilho, ou melhor, deixa eu apresentar de uma maneira mais adequada. São Paulo começa a brilhar mais pela sua grandeza, de modo que obscurece um pouco a figura de Barnabé. E isso, meus santos, entre os santos não é dificuldade nenhuma. Isto é, de saber que Deus tem os seus caminhos e que Deus tem os seus escolhidos, e existem diferenças entre os escolhidos de Deus. Uns são chamados para uma missão grande, outros são chamados aos olhos dos homens para uma missão pequena, mas todos são chamados à santidade e verdadeira santidade. Aqui nos vem à mente São João Batista, que é outro que experimenta que manifesta esta humildade. São João Batista, que era grande na sua missão na época, que muitos seguiam e reconheciam no Batista um grande profeta, mas quando Jesus surge, os próprios discípulos de João Batista começam a abandoná-lo e a seguir Jesus. E João Batista diz o quê? Ele fica enraivecido, ele fica ferido na sua vaidade. Isto é, que os meus discípulos estão me abandonando? Não, importa que ele cresça e eu diminua. Esta é a vontade de Deus. Então, o mesmo nós observamos em São Barnabé. Isto é, a figura de Paulo começa a crescer e de alguma maneira a figura de Barnabé vai desaparecer. Ele retorna depois a Chipre e lá, diz uma tradição, ele morre como mártir. De modo que eu gostaria de hoje, nesta breve homilia, tomar este exemplo da vida de São Barnabé, sem o qual não há vida espiritual: humildade. Meus irmãos, nós às vezes, normalmente, o nosso processo de conversão, o primeiro passo no processo de conversão é um abandono dos grandes pecados, dos pecados mais evidentes, dos pecados mais grosseiros. Fulano roubava e agora não rouba mais. Fulano se embriagava e não se embriaga mais. Fulano era um prostituto ou era uma prostituta, isto é, tinha um namoro desregrado, saía com mulheres, saía com homens e agora não faz mais isso. Procura viver a castidade. Fulano usava drogas e vendia drogas, e hoje ele não só não vende, mas como também se esforça e luta para não mais usar. Ok, são grandes pecados grosseiros, mas às vezes a pessoa começa a se envaidecer no seu coração por não cometer aqueles grandes pecados. Eu nunca traí a minha esposa, eu nunca traí o meu marido. Parabéns, meu santo, parabéns, minha santa, que você nunca cometeu esse pecado. Mas se você começa a se envaidecer por causa disso, e olha para aquelas pessoas que aqueles pecados cometeram, olha para elas de cima para baixo, porque eu aquilo nunca fiz, consequentemente, mesmo que você não verbalize, nas suas atitudes e no seu coração está aquela atitude de superioridade. Eu sou melhor,
eu sou mais santa, eu sou mais santo, eu de alguma maneira mereço mais o céu do que aquela pessoa. Vocês lembram que por esses dias eu trazia aquele fato da história de São Bento, de Santo Antão e do sapateiro de Alexandria, que ele descobriu, né, que Deus falou a ele em oração que ele nem chegava perto da santidade do sapateiro de Alexandria. E ele vai então procurar quem é esse sapateiro de Alexandria, que é tão santo assim, que é mais santo do que eu. E vai pesquisando na vida dele e percebe que a santidade do sapateiro de Alexandria não estava no fato da renúncia dos bens, da parte dos bens que ele fazia, mas na humildade. Ele estava ali trabalhando, olhando todo mundo e dizia como desejo e como reconhecimento: aquele Senhor que se salve, eu não, Senhor, eu não mereço ser salvo. Isto é, aquele reconhecimento de que tudo pode ser desculpado e perdoado, mas eu, se não for a misericórdia de Deus, nenhum pecado meu é desculpável. Mas eu, se não for a misericórdia de Deus, nenhum pecado meu é desculpável. Porque eu conheço a verdade, eu conheço a vontade de Deus, e mesmo assim eu sou esse miserável. Então, batia no peito o sapateiro de Alexandria, reconhecendo a sua miséria e a sua pequenez. Isso nos une a Deus. Quando existe humildade, a nossa oração, ela tem liga, ela tem cola. Mas quando não existe humildade, a oração é sempre fria, seca. Eu não estou dizendo, meu santo, que toda oração, quando você experimenta secura na oração, é sempre falta de humildade. Eu estou falando que todo orgulhoso tem a oração seca e fria. Por quê? Porque Deus não se revela aos orgulhosos. Deus não tem acesso ao coração dos orgulhosos, porque Ele está muito cheio de si mesmo, muito cheia de si mesma. Então, aí você ouve isso e já começa a temer: misericórdia, Senhor, livra-me então do orgulho. O que é que eu preciso fazer, Padre? Exercitar, meu santo, a humildade. Exercitar a humildade, como? Primeiro, pedindo a Deus, o Espírito Santo, para que revele quão pequeno você é, independentemente dos pecados cometidos ou não. Você é pequeno e é pó, mesmo não tendo cometido pecado algum. Você é pequeno, você não é nada, você não é digno de elevar os seus olhos a Deus. Se isso você faz, é por misericórdia e bondade de Deus, que se volta para você. Então, primeira coisa, pedir a Deus que revele a sua miséria, que revele a sua pequenez. E se você tem pecados, que você tenha a graça de ver os seus pecados, a feiura dos seus pecados com os olhos de Deus, principalmente aqueles pecados mais sutis e mais discretos: a vaidade, a autocomplacência, o apego às suas vontades, aos seus caprichos, os pequeníssimos atos de egoísmo, a sua dificuldade em morrer para alguém, em renunciar algo para alguém, a sua tendência em fazer conhecidas as suas obras, as suas boas obras, é claro, porque as más você esconde. Mas quando boas obras você pratica, você faz questão de discretamente dar a conhecer, para que vejam como você é santo, como você é santa, como você é bom, como você é caridosa, como você é piedoso, como você é virtuosa. Entende, meus santos? Essa tendência que existe em todos os corações, em uns mais, em outros menos. Então precisamos combater constantemente e suplicar a Deus que nos conceda o seu Espírito, para que nós vejamos com os seus olhos
e ao mesmo tempo que Deus nos conceda a libertação de todos eles, que não apenas vejamos, mas que os combatamos. A vaidade, outra muito própria, de não querer ser repreendido, de não querer ser corrigida, quando alguém, ouse alguém mostrar um defeito seu, você já mostra 10 que ele tem. Tá bom, é verdade, mas nem por isso deixou de ser verdade os erros, limitações e falhas que você carrega. Mas você não vai ouvir isso sem deixar claro que ela, que ele é tão ruim quanto você, se não pior. É vaidade. Mas eu não menti. Você não mentiu, meu santo. Mas você está com o coração cheio de vaidade, cheio de orgulho. Isso seca a sua oração. Então a primeira coisa é pedir a intercessão desses santos, São João Batista, São Barnabé, Nossa Senhora, para que a nossa oração ela possa ser eficaz. Quando eu preparava essa homilia, eu me lembrava de uma parte daquela oração de São Padre Pio, que geralmente as pessoas fazem, quer dizer, as pessoas fazem fazer sempre, em qualquer momento, mas ela é tida, ela é classificada como oração pós-comunhão. Depois que você comunga, você então vai lá e reza essa oração. Claro, você pode rezar em qualquer momento, mas é bem adequada nesse momento em que você diz: fica, Senhor, comigo, pois preciso da tua presença para não te esquecer. Primeira coisa, esse reconhecimento. Você acabou de comungar, mas a primeira oração que deve brotar dos seus lábios é uma oração de humildade. Eu não mereço, Senhor, te receber. Eu sou um pecador miserável. Se não for a tua graça me sustentando a cada momento, eu não consigo dar um passo, quanto mais combater o bom combate, terminar minha corrida e guardar a fé. Se não for a tua graça, eu estou perdido. Se não for a tua graça, eu cometerei todos os pecados. Se não for a tua graça, Senhor, aquilo que existe de bom em mim será destruído, e aquilo que existe de ruim será cada vez mais aumentado. Fica, Senhor, comigo, pois preciso da tua presença para não te esquecer. Sabes quão facilmente eu te abandono. Com quanta facilidade eu faço um propósito e imediatamente depois eu faço o contrário daquele propósito que eu havia feito. Eu faço um propósito e daqui a pouco eu já estou dele esquecido, de ti esquecido e voltado para as minhas manias, os meus caprichos, os meus egoísmos. Quão miserável eu sou. Percebe, meus santos? Isso eu não estou ensinando você a ficar clinicamente doente, depressivo, melancólico. Não, quando você reconhece a sua miséria e reconhece o amor de Deus, no seu coração brota alegria, porque Ele ama o miserável. Ele ama, não obstante a minha pequenez, a minha miséria, Ele me ama. Isso leva-me também o quê? A magnanimidade, a ser magnânimo e generoso com os outros, porque Deus é magnânimo e generoso comigo. Fica, Senhor, comigo, porque sou fraco e preciso da tua força para não cair. Se estou de pé, Senhor, é por graça tua. Se estou fazendo coisas boas, Senhor, é por graça tua. Se não, Senhor, eu estaria como os meus outros irmãos que estão caindo. Percebem que o reconhecimento da sua miséria não é apenas liga com Deus, mas é liga, é cola com os irmãos, porque faz com que você se sinta irmão de verdade. Isto é, somos osso dos mesmos ossos e carne da mesma carne, somos miséria da mesma miséria, necessitados da mesma misericórdia. Fica, Senhor, comigo, porque és minha vida, e sem ti perco o fervor, sem ti perco o gosto na oração, sem ti perco o dinamismo na minha fé, sem ti perco a unção.
Sem ti, Senhor, não vou perseverar até o fim. Fica, Senhor, comigo, porque és minha luz, e sem ti reina a escuridão. Percebe quão humilde é esta oração? E a que humildade ela nos leva de bater no... Mas ao mesmo tempo, aqui a alegria, nós não vemos nenhuma tristeza mórbida, nenhuma tristeza doentia nesta oração. É libertador rezar isso, é consolador. Você saber que você não precisa ficar fazendo de conta que você é o que você não é, para você ser amado por Deus. Você reconhece o que você é, na miséria que você é, e sabe que misericordiosamente Ele vai acolher você. E isso, meu santo, já é trampolim de oração. Não há como não haver liga, cola, gancho numa oração que brota de um coração humilde, porque manso e humilde de coração é nosso Senhor, e semelhante atrai semelhante. Nosso Senhor, o coração de nosso Senhor vai atrair o nosso coração também. Fica, Senhor, comigo para me mostrar a tua vontade. Fica, Senhor, comigo para que ouça a tua voz e te siga. Fica, Senhor, comigo, pois desejo amar-te e permanecer sempre em tua presença. Fica, Senhor, comigo, se queres que te seja fiel. Peçamos, meus santos, hoje, peçamos por intercessão de São Barnabé, de São Paulo, de Santa Teresinha, de São João Batista, de todos os santos, porque se foram santos é porque foram humildes. Não há nenhum santo orgulhoso. Todos os santos com gradualidades diferentes foram humildes. Então peçamos a mais humilde de todas as criaturas, a Virgem Maria, que nos pegue pela mão, que nos ensine a humildade, para que ao coração de Jesus, manso e humilde, nós possamos chegar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.